Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio no Produtividade Sem Neura. Eu tenho o privilégio de estar conversando aqui com uma pessoa super especial que eu vou apresentar para vocês e a gente vai falar sobre a força do branding pessoal na sua produtividade. Eu tenho aqui a minha amiga Jaqueline Menezes e especialista em branding pessoal. Jaque, estou muito feliz de receber você aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Também estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro esse podcast, então para mim é uma honra estar aqui falando nele, já que eu já aprendi tanta produtividade sem neura com essa amiga que é Marcela Lamastra. Então estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho também. Vai ser muito legal esse papo. A gente estava conversando há um tempo sobre como que a gente, correlacionava as 2 coisas e ela falou que já aprendeu tanto comigo e eu já aprendi muito com ela. Então eu queria que a gente começasse trazendo um pouco disso, da grande transformação que eu vivi, principalmente eu considero ali de 2021 para 2022, que eu fui me posicionando cada vez mais como, empreendedora, né, não só ali uma prestadora de serviços, eu fui realmente fincando ali o meu nome como Marcela Lamastra, naquilo que eu entregava, naquilo que eu acreditava que gerava valor. E eu queria que você trouxesse disso já para explicar, afinal, o que que é o personal branding, para quem não entende, está caindo meio de paraquedas aqui, afinal, o que que isso tem a ver com a produtividade? Você pode trazer um pouco desse apanhado? Vamos lá. O que é personal branding? Personal branding é a gestão estratégica da marca pessoal de um indivíduo. Então, a gente já ouve muito falar sobre branding, que é a Hum. gestão estratégica de marca, e o personal branding é a gestão estratégica da marca pessoal. Então, diz respeito a pessoas mesmo. E o que seria essa gestão estratégica da marca? Personal branding não é a marca. Marca é aquilo que você imprime nas pessoas, por onde você passa, através de tudo que você faz. Da sua linguagem, do seu tom de voz, da sua imagem pessoal, das suas ações. Tudo o que você faz, fala, comunica, deixa uma imagem em alguém, deixa uma Uhum. impressão em alguém. E essa impressão é aquilo que a pessoa vai se lembrar sobre você, principalmente se ela tem contato com você em mais de um ambiente ou mais de uma vez. Aos poucos, você vai deixando uma marca. Então, sabe Uhum. aquela expressão marca registrada? Sim. A marca registrada da Má é produtividade. Por quê? Porque todas as vezes que a pessoa se relaciona com você, ela consegue notar algumas características, algumas coisas que dizem respeito a você. Então, isso vai estar relacionado com as suas forças, isso também está relacionado às suas fraquezas, isso está relacionado às suas habilidades. Tudo vai formando uma marca sobre você nas pessoas. E o que seria, então, a gestão da marca pessoal? A Uhum. gestão é justamente quando você para de forma estratégica e avalia 100% de quem você é, e não só avalia 100% de quem você é, mas também avalia os seus objetivos de comunicação e avalia o seu entorno, as pessoas que estão ouvindo a sua comunicação. Mais para frente a gente pode falar sobre isso, tem muito a ver com a forma como eu trabalho, nem todo mundo trabalha assim, mas quando você olha para esses 3 pilares e identifica, eu preciso, então, de acordo com os meus objetivos, trabalhar melhor a minha imagem. Então, eu vou gerir de forma estratégica. Como que eu vou gerir de forma estratégica isso? Eu vou valorizar as minhas forças e eu vou Hum. trabalhar as minhas fraquezas. Então, como eu vou mostrar de forma positiva, de acordo com os meus objetivos, aquilo que eu tenho de mais precioso e como que eu vou trabalhar aquilo que não gostaria de mostrar tanto assim Uhum. em determinado ambiente. Isso é a gestão estratégica da marca pessoal, que é o personal Muito bom, branding. muito bom. E eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso. Eu queria que primeiro você falasse esses pilares, pudesse destrinchar melhor sobre eles, e trazendo também, um pouco daquilo que a gente desmistificasse um pouco sobre isso também, porque eu acho que tem muitas pessoas que falam sobre, gestão de marca pessoal, de uma forma mais generalista, né, e imagem pessoal, e eu queria que você trouxesse um pouco qual que é a sua bandeira sobre isso, o que que você defende, o que que você não concorda que é falado sobre isso, para a gente entender um pouco mais esse viés dessa conversa. Tá. Então, para falar sobre a minha bandeira, já entrando
né? Porque o meu método tem a ver com o que eu acredito e tem muito a ver também com o que eu acho que são boas práticas do mercado e o que não são boas práticas do mercado. Hoje a gente, como você falou, fala-se muito sobre imagem pessoal, sobre marca pessoal, de uma forma generalizada, assim. E acaba que as pessoas tentam vender uma fórmula pronta. Você vai ver muita gente falando sobre marca pessoal e trabalhando só imagem pessoal. O que não está correto, porque a marca ela não é feita só da imagem, ela é feita de vários fatores. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que muitas pessoas vão, além de atribuir a imagem, elas também vão atribuir a imagens prontas. Então, o conceito de 7 estilos universais, a pessoa é dramática, a pessoa é romântica, a pessoa é casual, quando, na verdade, a nossa comunicação não verbal é comunicação. Roupa, estilo é comunicação, atitude é comunicação. Então, eu acho meio complexo você colocar todo mundo dentro de uma caixinha e colocar todo mundo dentro de um estilo universal, quando cada pessoa tem uma comunicação tão distinta, Uhum. tem coisas que são intrínsecas a cada pessoa, tem a ver com a história da pessoa, tem a ver com quem ela é. Então, E às colocar vezes eu todo quero mundo ser dentro uma de... coisa, outra vez eu quero representar outra coisa, né, comunicar uma outra coisa diferente. Exatamente. E não é nem, assim, às vezes é só uma questão de gerenciamento. Então, neste ambiente aqui, eu quero ser um pouco mais doce, eu quero estar com a minha guarda aberta, talvez eu tô dentro de casa com meu marido, eu não quero estar aqui com uma pose ou mostrando o meu lado super forte que eu tenho, que está em mim, que é algo que é manifestado, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, porque eu preciso ser líder, mas eu não quero utilizar essa força dentro desse outro ambiente, talvez nesse ambiente eu não quero trazer a liderança. Então, isso tem muito a ver com a gestão das forças e das fraquezas, de acordo com os objetivos. E aí, entrando nisso, por que eu falo que são os pilares que eu gosto de trabalhar, né? Porque muita gente vai ir muito para o que funciona, só o que funciona. Então, vai criar uma imagem que é o que o mercado quer. Então, eu vou criar uma imagem que o mercado quer, e aí você acaba vendo um monte de forminha, assim, todo mundo mais ou menos do mesmo jeito, mais ou menos com a mesma marca, porque o mercado quer, digamos que a gente está falando de mulheres empoderadas, mulheres donas da sua própria vida, mulheres empoderadas. Só que aí cria-se um estereótipo ou um arquétipo, que também é uma abrangência, cria-se um arquétipo e fala, a gente vai fazer 100% desse arquétipo. Só que talvez 100% desse arquétipo não te representa por inteiro. Da mesma forma, talvez, dependendo do nicho que você tá, dependendo do público que você tá, existem milhares de formas de representar quem você é, de acordo com a forma que as pessoas recebem. Então, quando eu trabalho personal branding, eu gosto de trabalhar 3 pilares. Quais são eles? Primeiro, a essência. Então, a gente precisa olhar para quem você é. Quem você é. E aí, isso é uma coisa que é até meio diferente, assim, que quando eu vou fazer os processos, a gente passa quase um mês só estudando. Então, já que mas não tem nada prático, não. É quase uma sessão de terapia, não sendo, porque você tá aqui, você sabe que tem muitas técnicas para terapia, mas eu fico ali Uhum. ouvindo e aplicando várias ferramentas de autoconhecimento mesmo. Que às vezes a pessoa nunca parou para pensar sobre ela mesma. E não tem como a gente construir ou gerir uma marca pessoal sem a pessoa primeiro identificar qual que é a marca dela. A Perfeito. maior dificuldade que eu vejo hoje nas pessoas é que quando elas querem gerir uma marca pessoal, elas nem sabem o que elas são. Quem dirá o que elas querem ser? Então, a Uhum. primeira parte é a essência. Só fazendo um parênteses nisso, que eu acho muito importante, como a gente voltar para a essência, eu trabalho muito com empreendedoras, quando elas estão construindo o negócio delas, quando elas estão desenvolvendo um produto delas, seja uma mentoria, seja, enfim, uma consultoria, e muito da dificuldade de tornar algo único, delas se destacarem no mercado e delas, conseguirem vender com propriedade, é porque elas estão fazendo uma coisa que: "Ah, eu vi isso sendo aplicado, Outra eu vi que pessoa outra fazer. pessoa fez e tá vendendo, então deixa eu fazer. Só que isso tá descolado de quem ela é, tá descolado da história dela, tá descolado, né, de tudo isso que você tá falando. Então é realmente é básico, mas é um básico que é a base mesmo pra E se não tornar super convence. trabalhado. Não convence, fica frágil, né, Fica fica frágil, fraco. você não sustenta. Até ali, às vezes, quando você vai montar um copy, você até consegue falar, você até consegue se mover, você até consegue agir,
Mas se você não parou para identificar, e nenhum problema em você querer ser isso que você está projetando. Uhum. Não acho que é um problema. Talvez você está olhando para alguma coisa, você admira, não está tão colado na sua realidade, mas é onde você quer chegar. Tudo bem. Cada pessoa tem uma meta. Porém, é muito importante você reconhecer se isso é uma meta ou se isso já é quem você é. Porque se isso for uma meta, a gente não tem problema em isso ser uma meta, mas a gente vai ter que identificar onde eu já sou, onde eu não sou, o que de fato é natural, o que eu preciso de fato trabalhar, e aí eu vou fazer tudo que precisa para trabalhar essa área com profissionais experientes nisso, mas a identificação. Então, você olhar para dentro de você e você reconhecer a sua essência. Muito bom. Branding não é construção de marca, é desenvolvimento de marcas. Então, a gente pressupõe uma marca existente, precisa existir alguma coisa ali. Então, essa é a primeira coisa. A gente trabalha a essência. Mas, em segundo lugar, a gente também trabalha os objetivos. Eu até já falei um pouquinho aqui que não tem problema você querer ser alguém melhor, uma melhor versão de si mesmo, ou você querer se aprimorar em algo, não tem problema. Então, a gente vai analisar quais são os seus objetivos. Então, primeiro, a essência, em segundo lugar, os objetivos. Onde eu quero chegar como pessoa, onde eu quero chegar como profissional, onde eu quero chegar com o meu negócio, onde eu quero. Quais são os meus objetivos e quais são as minhas metas? Uma vez definidos os objetivos e as metas, aí a gente vai identificar quais são esses públicos. Então, eu vou olhar para essas metas e para esses objetivos e vou analisar, e vou trabalhar, vou entender, tá, quem são as pessoas com as quais eu vou me relacionar nesses ambientes, nessas metas. No momento em que eu estiver vivendo essas metas, quem são as pessoas que vão estar lá vivendo isso comigo? Muito legal. Como elas entendem aquilo que eu quero projetar. Então, talvez uma das minhas metas é ser uma pessoa que tem uma liderança forte. Tudo bem. Mas uma liderança forte num ambiente, por exemplo, totalmente masculino de mercado financeiro é totalmente diferente de uma liderança forte em um ambiente totalmente feminino de moda, por exemplo. A gente tem públicos completamente diferentes que vão identificar liderança forte de maneiras diferentes. Uhum. Então, é uma coisa que eu sempre falo, que o personal branding é sobre comunicação, mas enganado está quem acha que comunicação, que uma boa comunicação é você ter uma boa oratória, ou você falar muito bem, ou você falar aquilo que você quer muito bem, você conseguir organizar muito bem as suas ideias. Isso faz parte de uma boa comunicação. Mas uma boa comunicação é aquela que se faz compreendida. Então, a comunicação só é boa se você fez aquela pessoa que você está se comunicando entender o que você quis dizer. Senão, ela não é boa. Perfeito. Então, às vezes você tem uma oratória impecável, mas você vai falar com uma pessoa um pouco mais simples e a sua oratória não serve para nada. Talvez você vai ter que mudar a Não é forma o como você está público, né? falando. É, total. Como uma professora de crianças, por exemplo. Uma oratória impecável talvez não vai ajudar quando você quer conversar de alguma forma ali com alguma criança. Você vai ter que falar de uma outra forma, sabe? Você vai ter que falar de um outro jeito. Então, tem muito a ver com o público. E aí, quando a gente olha para esses três pilares, faz muito sentido, que é a essência, tem que ter a ver com você, tem que representar quem você é, que é os seus objetivos, então tem que estar apontando para onde você quer chegar também. Eu sou contra as pessoas que eu sou assim e acabou. Nasci assim, sou assim, é isso que eu sou e eu não vou mudar em nada. Não, vamos olhar para sua essência, mas vamos aplicar ela aos seus objetivos. Muito bom. E tem a ver com o público. Então eu não estou fazendo isso sozinha. Eu não vou chegar em lugar nenhum sozinha, sempre vai ter alguém lá. Então eu tenho que olhar para essas pessoas também como receptores. Muito bom. E esses são os três pilares do personal branding para mim. Muito bom. E eu diria que nesse final, não só o com quem eu tô falando, para quem, mas também onde que eu estou falando, né, porque às vezes eu, enquanto empresária, eu quero me comunicar com outras empreendedoras, mas, eu tô no Instagram, eu vou falar de uma forma. Agora, quando eu estou em uma apresentação mais formal, eu vou falar de uma outra forma, né. Então a gente Exatamente. precisa entender esses cenários. E aqui, já puxando o gancho que eu acho muito muito interessante o que a gente tá falando. Afinal, quando eu entendo a minha essência, quando eu entendo para onde eu quero ir, o que eu quero alcançar, meu objetivo e com quem, né, quem é o meu interlocutor, como que eu, de fato,
aumento a minha produtividade quando eu trabalho nesses pilares. Como que isso impacta, né, os meus resultados trabalhando esses pilares do personal branding? Nossa, são tantos impactos positivos que a gente precisa, assim, vou começar pelo que é o nicho, talvez é o seu principal nicho, né? Mulheres que querem empreender e querem se posicionar como autoridade de alguma forma, né? Uhum, Por exemplo, para essas mulheres. Primeira coisa de tudo é que você vai convencer muito mais, você vai vender muito mais, você vai ter muita clareza. Primeiro princípio de um bom vendedor é ele conhecer muito bem o produto dele, no caso, você mesma e aquilo que você ensina. Então, a primeira coisa que traz praticidade é no dia a dia, na hora que você vai vender o seu produto, você não se esforça tanto. Já está tão clara, a marca já está tão evidente, você já deixou ela tão evidente ao longo da jornada de relacionamento com esse possível cliente. Então, em todo lugar que ele entra, ele vê você agindo daquela forma, ele consegue perceber os seus valores, ele consegue perceber a sua entrega, ele consegue perceber a forma como você se movimenta. Você já deixa isso tudo tão claro que no momento da venda você não precisa convencer. uhum. Já é. É uma Então você já linguagem tem. só o tempo todo. É uma linguagem só o tempo todo. Então você já tem tanta clareza que você otimiza, que você traz praticidade de fato. Não só para a sua venda, mas também para você. Então, a forma como você produz conteúdo, talvez quando você tem muita clareza da sua marca pessoal e de tudo que envolve isso, você gastou tempo estudando e tendo domínio da sua marca pessoal, você não precisa de tantas pessoas em volta de você para te direcionar. Você já sabe qual é o melhor ambiente, você já sabe qual é a melhor luz, você já sabe como que você vai se comunicar, você já treinou, já modulou a sua voz, você já entendeu de que forma que você quer a sua imagem sendo apresentada ali naquele momento, você já sabe as nuances da sua comunicação para que ela tenha o efeito que você quer que ela tenha. Uhum. Então, isso traz muita praticidade. Você não ter que pensar de forma muito estruturada Tá. toda vez e buscar ajuda, traz muita Diminui o praticidade. esforço, né, isso esse é o core da produtividade, porque se diminui o esforço e aumenta o resultado, é a própria definição da produtividade. Exatamente. E além disso, se a gente está falando do externo, né? Daquilo que está ali Uhum, afetando pessoas. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar é o quanto você, com uma comunicação muito boa para você mesma, de quem você é, e você muito segura da sua marca pessoal, e você entendendo muito bem como mostrar as suas forças, como trabalhar as suas fraquezas, como desenvolver isso muito bem, isso vai aumentar a produtividade por uma questão de autoestima, segurança. Você vai verdade. fazer muito mais fácil, você vai fazer muito mais rápido, você vai ter muito mais desenvoltura, você vai gastar muito menos horas para se preparar, ou muito menos vezes para gravar aquele vídeo, ou muito menos. Entende? A Uhum, produtividade começa a aparecer também a partir da segurança que é gerada. total. Então, existe muito poder em você ter convicção. E por isso que é muito legal a gente falar da diferença entre só a imagem pessoal para o personal branding, que é a gestão da sua marca, porque essa gestão da sua marca ela tem a ver com desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, Uhum, a maioria dos meus clientes eu vou falar, vai fazer uma terapia. Vai, além de fazer uma terapia, vai provar para você mesma quem você é. Porque perfeito. a imagem, ela é só o reflexo. Mas se você não está convencido daquilo, você não vai agir dessa forma. Uhum. Você precisa Então, construir a sua autoeficácia, né, você precisa construir evidências de que você é aquilo e que você domina aquilo, né. tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, assim, eu confesso que eu não sei quem é que fala, mas eu ouvi, não é minha. Que diz assim que autoestima é uma quantidade incontestável de provas de que você é quem você diz que você é. Isso é Uhum. muito legal, porque eu aprendi muitas vezes que assim, vai pra frente do espelho e fala: você é incrível, você é linda, você é isso, você é aquilo, você pode, você é capaz, faz posição A super de heroína. super heroína, estufa o peito e tal. Assim, isso até dá um boostzinho antes de você entrar numa apresentação, eu concordo, mas
O que vai Você te não, o seu cérebro não sustentar lá é você saber que você realmente é aquilo, né. é aquilo. É Eu, muito às bom. vezes eu falo, às vezes eu falo que as pessoas, eu falo assim, você acredita naquela pessoa que fala que é incrível, que fala que vai entregar e nunca entrega? A pessoa fala, não, claro que não, não acredito. Tipo, eu já sei que ela promete, mas ela não cumpre. Se ela prometer de novo, você vai acreditar que ela vai cumprir? Não, não vou. Eu falei, você acha que com você é diferente? Que você acredita naquilo que você fala sobre você mesma quando você sabe que você se comprometeu a acordar tal hora de manhã para treinar e você não treinou. Uhum. Você não acredita. Então, as suas palavras para você mesmo, por mais que você esteja no espelho ali falando, você pode, você consegue, você é incrível. Se você não tem, de fato, provas de que você é mesmo a pessoa que entrega, que você é mesmo a pessoa que se compromete com a sua própria palavra, se você não entrega para você mesmo aquilo que você prometeu para você mesmo, o seu cérebro sabe que você está falando só mais uma vez. Ele não vai agir dessa mesma forma. Então, eu entendo assim que quando você trabalha a sua marca pessoal, isso também diz respeito ao seu comportamento. É identificar quais são os pontos fortes e pontos fracos, exaltar os fortes, porque já é uma verdade. Então, eu vou escolher manejar isso nos ambientes, já é uma verdade, eu não preciso trabalhar isso, é aquilo e vai ser real. E eu vou, ao mesmo tempo que eu estou exaltando os fortes, eu vou trabalhar os pontos fracos. E aí, Bom, com muito todos os bom. profissionais envolvidos. Isso aqui é tão importante o que a gente falou sobre como a gestão da sua marca pessoal passa por um pilar essencial, que é você confiar em quem você é. É você, de fato, acreditar e você ter evidências sólidas que sustentem isso. Não adianta você bater a mão no peito e falar: "Eu entrego isso", né, aparecer lá no Instagram e fazer uma postagem de: "Olha os meus resultados, olha o valor que eu entrego para os meus clientes, olha como eu ajudo as pessoas", se você, de fato, não acredita nessa transformação, se você, de fato, não tem essa transformação. Começando em você mesma, né, e óbvio, ninguém começa lá no topo, ninguém começa do 100% tendo um monte de prova social, tendo um monte de case de sucesso, mas se você não consegue nem viver isso na sua própria vida, e eu gostei muito do exemplo que você traz sobre começar no treino, né. Eu tenho diversos episódios aqui onde eu falo sobre isso, onde você vai construindo a sua constância, onde você vai construindo esse seu repertório, para que você tenha evidências sólidas de que eu me proponho a fazer algo, eu vou lá e faço. Eu me proponho, eu vou lá e faço. Porque é muito mais fácil quando a gente se compromete com uma outra pessoa, a gente entregar para ela. Mas quando a gente coloca as nossas próprias metas, e aqui a gente está falando sobre a construção da minha marca pessoal, ou seja, tem muitas pessoas que escutam aqui e estão trabalhando para outras pessoas, estão inseguras de começar o seu próprio negócio, estão Sim, inseguras de fato: "Será que vai dar certo? Será que eu vou entregar mesmo? Será que eu tenho capacidade para isso?". Então, elas se comprometem com uma outra pessoa e elas até entregam. Só que quando é com elas mesmas, com o seu projeto pessoal, com a sua transição, elas vão falhando e vão falhando, vão falhando. Não porque elas não têm capacidade, mas porque elas não levam tão a sério quanto se fosse com qualquer outra pessoa, né. e isso é muito, muito legal, por quê? Porque a autoestima é autoestima, é estimar a mim mesmo, né? Então, o que que é uma pessoa que você, como que você trata uma pessoa que você estima? Você prioriza, você Uhum. se importa, você pensa nos detalhes. Quando você estima alguém, você se importa com essa Total. pessoa, E você né? dedica tempo, né. E você dedica tempo para ela, você pensa nos detalhes, você vai ali prestar atenção, você vai se esforçar, você vai cumprir o que você promete, porque para alguém que você estima, você não quer desapontar essa pessoa, né? Então, o que que é uma autoestima? É você ter todos esses sentimentos por você. Só que Bom. ter todos esses sentimentos por você, você não se engana com relação a isso, sabe? Você não produz um negócio que assim, então agora eu vou falar para mim mesma que eu tenho autoestima e eu vou construir esse negócio. Não, você precisa, de fato, provar que você se estima. Como que você se estima? Se priorizando em alguns momentos. Como que você se estima? Cumprindo a sua própria palavra. Imagine que você não é você, você é uma outra pessoa que você estima muito.
Então, se eu prometo algo para essa outra pessoa, eu vou me desdobrar para cumprir. Muito. Então, quando eu prometo algo para mim, eu sei que se eu treinar todos os dias, eu sei que se eu treinar todos os dias, vai me trazer um resultado de saúde que eu sei que vai ser bom para mim. Mas daí Uhum. eu não quero sacrificar. Por quê? Porque eu não me estimo. Porque para a pessoa que eu estimo, eu sacrifico. Aí, o que que isso tem a ver, já que com tudo isso? Vamos lá, é uma linhazinha assim. Então, então eu preciso me estimar. Quando eu me estimo, eu automaticamente estou me dando valor, né? Se eu estou me dando valor, eu estou reconhecendo tudo aquilo que eu carrego e o quanto isso é importante, o quanto isso é especial. Já parou para pensar que para você que vem de mentoria, que para você que vem de trabalho, para até mesmo você que está trabalhando para uma outra pessoa, Tá vendendo sua o hora, né? você está vendendo a sua hora. Já parou para pensar que muitas vezes você não tem coragem de cobrar aquilo que você precisa cobrar? Ou você aceita um desconto, ou você não tem coragem de fazer uma mentoria porque você não acha que o que você oferece vale aquilo? E Hum, você não acha que vale aquilo porque você não se dá valor, e você não se dá valor porque você não se estima e não paga o preço necessário por esse relacionamento com você mesmo. muito. Então, é uma linhazinha muito lógica, sabe? Total, Assim, total. E eu posso dar vários exemplos aqui, como na minha vida pessoal isso aconteceu, né? Quando eu comecei a me cuidar mais, e foi bem nessa virada que eu mencionei no início, de 2021 para 2022, onde eu comecei a treinar com mais constância, onde eu comecei a priorizar essa parte da minha vida, porque eu sabia que se eu quisesse servir bem as pessoas, se eu quisesse, estar bem para o outro, eu precisava primeiro estar bem para mim. Eu precisava sim. primeiro conseguir priorizar o que é essencial. E aí isso foi mudando diversas coisas, e foi uma época onde você me ajudou muito a também reconhecer quais eram os meus pontos fortes, quais eram pontos que eu não queria evidenciar tanto, né, e como que eu manejava isso, como que eu geria isso da melhor forma. Então eu lembro que eu fiz um exercício que me marcou muito, até hoje eu falo dele. Eu tinha ali eu já produzia conteúdo no Instagram, eu já estava utilizando o Instagram para como profissão, né, como parte da minha profissão para captar clientes e tudo mais. E eu perguntei para as pessoas o que a minha comunicação ali trazia para elas, o que que representava, né, o que que elas sentiam de mim. E foi uma grande surpresa, porque quem me conhece de perto sabe como eu tenho, questões fortes na minha personalidade. Eu sou uma pessoa bastante determinada, sou uma pessoa bastante incisiva, é até um ponto que eu tento diminuir um pouco, né, tem uma série de coisas ali, e o que veio foi o completo oposto, como eu era uma pessoa super doce, como eu era super meiga, como eu era muito leve, apareceu a palavra leveza, só que leveza desse doce, meiguinha, E eu não sei se você fofinha. lembra, mas Hã. até o público do seu Instagram falou para você, que você É, transmitia a leveza. Lembra todo disso? mundo não, todo mundo esmagadoramente foi falando. E eu falei: "Meu Deus", eu fui tendo uma crise existencial, porque eu falei: "Eu não estou sendo verdadeira com eles, eu não estou conseguindo transmitir E quem não eu era realmente isso, sou". mas é porque você estava transmitindo a imagem da empresa na É, época, que era um é, DNA muito forte do ambiente também. Então, tipo assim, às vezes se adapta tanto ao ambiente que a gente tem um pouco de dificuldade de puxar quem sou qual eu é ali, a. né. Exatamente. Então o ambiente fica tão forte Uhum. que, porque é uma característica muito forte do ambiente, ou da profissão, ou enfim, a gente não consegue se diferenciar dentro disso, É. muitas Mas eu vezes. acho que também eu acabava pecando em alguns símbolos que, por acreditar que talvez psicólogas têm que ser assim, assim, assado, né, ou, né, no ambiente onde eu fazia parte, e eu acabava ou até coisas: "Ah, eu acho isso bonitinho, então vou usar", mas sem ter a mínima ideia do que isso transmite, né. Então, por exemplo, eu gostava muito de coisas aquareladas, de coisas desenhos nas postagens, então eu trazia muito isso, essa parte mais artística. E na verdade isso trazia até uma certa infantilidade, uma certa, Infantilidade. né, algo mais caseiro, assim, onde eu estava querendo transmitir mais, talvez um pouco mais de força, um pouco mais de autoridade. Eu sou bastante nova e eu era ainda mais nova na época, então os meus traços eles Sim. são bastante delicados,
Então, eu acabava reforçando ainda mais isso, ao invés de passar a credibilidade. Não, você pode confiar em mim, eu vou te entregar esse serviço que você tá me contratando para fazer, né. Então foi uma virada de chave, opa, o que eu tô comunicando, e escutar isso das pessoas, falar: "Tá compatível com aquilo que eu quero compartilhar, né, com o meu objetivo, como você trouxe? Não, não está compatível. Vamos voltar para minha essência, aquilo que eu quero trazer". E aí a gente foi adaptando, e eu lembro como você foi trazendo vários dessas estratégias e me ensinando a ver os símbolos, né, a ver como cada coisa comunica, não só em termos de imagéticos, mas, na postura, na fala, em toda essa composição aí da construção da minha marca pessoal, né, nesse desenvolvimento da minha marca pessoal. Então foi muito especial e como a partir disso eu consegui cobrar o dobro, né, hoje eu cobro o quase 3 vezes mais do que eu cobrava na época, com segurança, com muita tranquilidade, porque eu sei também o que eu entrego hoje. E obviamente eu não poderia fazer esse salto também de um dia para o outro, porque afinal eu fui melhorando gradativamente. Então isso é muito legal da gente acreditar naquilo que a gente está vivendo e a gente também pagar o preço por isso. Então foi somente quando eu decidi investir alto para que eu me capacitasse, para que eu de fato tivesse acesso, para que eu de fato conseguisse falar: "Eu consigo entregar essa solução para essas pessoas", e aí eu pude cobrar sem medo, e aí eu pude, né, Sim. de fato entregar essa transformação e ser bem remunerada por isso também, né, então como é É. importante isso. E é isso que você falou, esse investimento ele tá totalmente associado ao valor. Então a gente tem isso. Então, tipo, quando talvez uma pessoa faz um grande sacrifício pra gente, a gente fala: "Nossa, ela valoriza muito esse É. relacionamento, ela valoriza muito essa amizade". A gente também tem essa identificação pra gente, pra nós mesmos. Então, eu fiz um grande sacrifício financeiro, eu sei o que isso representou pra mim, eu deixei disso, disso, daquilo, ou eu passei noites sem sair com os meus amigos para estudar. Eu vou gerando valor para mim mesmo. Eu vou Uhum. gerando valor daquilo que eu sou, daquilo que eu posso entregar. E tudo isso tem a ver com essa gestão de marca pessoal também. Então, não adianta eu ficar lá. Vou te dar um exemplo. Pessoas que têm um currículo bacana, mas que nunca se dedicaram àquele estudo de fato. Ela não se sente tão segura assim para vender. Às vezes ela vende o currículo, mas ela não se sente tão segura assim para entregar o que ela entregou. Eu conheço várias pessoas que às vezes elas têm até um currículo, elas passaram lá, mas levaram com a barriga, por exemplo. Empurraram, foram fazendo, fizeram lá um mestrado, mas de qualquer jeito. A pessoa não tem segurança. Por quê? Porque ela não gerou valor naquilo ali, ela não gastou naquilo ali. E aquilo que você gasta, você se convence. Então, quando você está gerindo a sua marca pessoal, tem a ver muito com isso, com identificar, tipo, talvez eu estou identificando aqui que uma das minhas fraquezas é que eu não me valorizo a ponto de me sacrificar por mim mesmo. Então Uhum. então se essa é uma das minhas fraquezas, eu vou trabalhar essa, enquanto eu vou valorizar uma força que eu tenho, sabe? Perfeito. Enquanto eu vou, ao valorizar uma força que eu vou me enxergando nesse papel, e isso vai inclusive me ajudando a conseguir melhorar o que eu não tenho, que foi o que você falou. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, era muito legal, porque a gente conversava sobre aquilo que você já tinha, né? Então, tipo, você é uma mulher super forte, você é super posicionada, você é super determinada, você é super. Então, quais são as coisas que você já tem? Beleza. Você já era uma empresária de sucesso? Ainda não. Você já era uma super líder de mulheres e de pessoas? Ainda não, você estava se desenvolvendo. Mas o fato de da gente observar as características positivas e as forças que você já tem e enaltecer elas e pôr elas para fora e fazer com que elas fiquem grandes, e pôr elas visuais até para você mesmo, te impulsiona então essa mulher aqui forte, determinada, então ela consegue ser uma grande líder. Então eu vou trabalhar a minha liderança, por exemplo. E aí, porque eu sou forte e determinada. Então eu venho aqui e exalto isso aqui, e isso aqui me ajuda, inclusive, a vir para cá. Ou, eu tô falando de líder aqui, que foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, mas você falou, por exemplo, sobre ser incisiva, que é algo que você trabalha. O fato de você aumentar a estima para o lado de cá, te faz acreditar que você pode manejar essa fraqueza, por exemplo. Então, Uhum. não, eu consigo dominar esse negócio aqui.
que é, sei lá, talvez a forma como eu me comunico em determinadas situações. Tudo que a gente trabalha na marca pessoal é você, enquanto você está exaltando aquilo ali que é bom, você está trabalhando o que você precisa trabalhar. E, consequentemente, você está dando essa leitura para as pessoas. Então, isso Perfeito. te faz mais produtivo. Muito bom, muito bom. Eu queria que você trouxesse aqui o que que você acredita que é um dos principais erros que a pessoa comete quando ela tá na construção, no desenvolvimento da sua marca pessoal. O que que você vê que, assim, não vai por esse caminho, vai por esse outro caminho aqui, que você vê como as pessoas acabam perdendo muito tempo, gastando muito dinheiro nisso, e que você não vê que é produtivo na construção da marca pessoal dela. Eu acho que o principal erro é tentar copiar alguém. Porque quando você ainda não tem domínio sobre as linguagens, você não sabe muito bem discernir por que você tem a impressão que você tem com aquela pessoa que você está assistindo. Então você não sabe discernir o que é o que. Você não sabe discernir se aquela imagem ela está equilibrando uma personalidade muito forte. Aí, às vezes, você tem uma personalidade oposta àquela pessoa. É uma pessoa muito forte que está com uma imagem um pouco mais doce para equilibrar, para trazer equilíbrio. Só que você é uma pessoa doce. E daí, se você não sabe discernir essas coisas, você vai lá e olha para a imagem da pessoa que é mais doce e você reproduz ela em você. Uhum. Quando você É. reproduz a sua personalidade junto com a imagem, o que que aconteceu? Você ficou doce ao extremo, você não conseguiu. Só que você não está considerando o fato de que aquilo que você sente com aquela pessoa tem a ver também com a personalidade dela. Então, isso aqui é só um exemplo, mas isso aplica em tudo. Copiar nunca vai te dar o resultado igual da outra pessoa, porque você não está levando em consideração as especificidades daquela outra pessoa. Uhum. Então, da mesma forma como você não pega uma dieta nutricional de alguém que, sei lá, é intolerante à lactose e você aplica ela a você e ela vai ter o mesmo resultado da pessoa, você não tem que fazer isso com uma imagem, com uma marca pessoal. Não é porque a pessoa vende um produto parecido com o seu que você vai copiar a marca pessoal dela, você vai tentar projetar a marca pessoal dela e vai ter resultado. Talvez Hum. ela vende um produto parecido com o seu, aparentemente, mas a entrega é completamente diferente, porque são pessoas diferentes. Talvez o público é diferente, talvez a condição financeira é diferente, talvez a intelectualidade é diferente, talvez a região é diferente. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o regional, assim, do que é chique numa região, por exemplo, e do que é chique em outra região. Eu sou de Goiânia. Então, Goiânia é um grande interior, é uma cidade maravilhosa, minha cidade favorita aí no mundo, eu sou apaixonada pela minha cidade, mas ela é um grande interior. Tem clima de interior, as pessoas se relacionam da forma como elas se relacionam, e por natureza, o goiano é quente, ele é caloroso, ele é próximo das pessoas, e isso é expressado também na imagem do goiano. Então, assim, o goiano sempre vai ter muita coisa, ele gosta de se vestir Mais assim, extravagante, né? mais extravagante, com mais informações, muitas informações na mesma imagem. Esse é o goiano, beleza. Isso para o goiano é super chique, e talvez isso para o goiano é a forma como ele vai ver elegância, é a mulher com o babyliss, a maquiagem, às vezes a produção mais pesada, uma produção mais produzida mesmo. Não achei uma palavra melhor para retratar isso. E daí você vem para o Rio de Janeiro, que é uma personalidade também quente, só que de um outro jeito. Uma personalidade muito mais assim, tipo, cara, eu quero, ó, relaxar, vamos viver de bem com a vida, vamos viver leve, uma outra personalidade. O carioca é completamente oposto ao goiano, no que diz respeito ao chique. O carioca gosta de viver um lifestyle que é totalmente assim, tranquilo, ele liga muito pouco para uma montação exagerada. Na verdade, para o carioca é muito mais chique você sair ali com aquele cabelo de praia, com aquela pele ali só bronzeada, é o que ele vai reconhecer de bonito. Às vezes a pessoa vai estar lá toda maquiada, toda produzida, o carioca vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, ou não é daqui, ou não sei. Então, o que é bonito para um não é bonito para o outro. Daí você vai ver a pessoa lá que arrasa no marketing digital,
que faz uma mentoria incrível, que ela é carioca e que ela tá fazendo um negócio acontecer no Rio e que a clientela dela é toda do Rio, vamos supor. Ela não é uma Uhum. pessoa que tá ali fazendo uma clientela Brasil todo. do Instagram do Brasil todo, é bem nichado para aquele lugar. Aí você vai tentar reproduzir em Goiânia. Sabe o que as pessoas de Goiânia vão achar? Nossa, essa pessoa nem se cuida, essa pessoa nem passa maquiagem, essa pessoa nem. Ela tá com o cabelo aí, ó, todo de praia. Tipo, o que que é isso? Ela não vai cuidar do meu negócio, ela não vai cuidar de mim. Porque a percepção é muito diferente uma da outra. Então, para mim, o maior erro é copiar. Para Tá. mim, a gente precisa, se a gente busca profissionais para tantas coisas, a gente precisa buscar as pessoas que entendem Mas de isso é muito marketing. legal, isso é muito legal, porque assim, no início as pessoas acabam modelando, né, então, eu tenho essa pessoa como referência, eu não sei exatamente como ela chegou lá, né, eu não vou copiar, mas eu vou tentar modelar. E aí muita gente acaba perdendo a mão mesmo, acaba modelando/copiando, e aí eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento da maturidade da pessoa, do negócio dela também. Porque quando você entende: "Pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então, a fulana é a minha referência". Só que daí você vai começando a ver: isso daqui não funciona muito bem comigo, isso daqui não tá muito alinhado com a minha personalidade, não tá muito alinhada com os meus valores, não tá muito alinhada com o que eu quero transmitir, com o que eu agrego de maior valor". E aí isso vai sendo construído. Então, vamos trazer aqui talvez para uma pessoa que ela ainda: "Ok, entendi que eu não posso copiar, eu tô hoje tenho referências que eu acabo modelando, mas eu sinto que falta um pouco da minha originalidade, falta até para eu poder me destacar". A gente escuta muito como o mercado é muito saturado, quanto: "Ai, já tem muita gente falando sobre personal brand, já tem muita gente falando sobre produtividade, já tem muita gente falando sobre isso e aquilo outro. Será que tem espaço para mim?". Então eu queria que você trouxesse o que que a pessoa pode fazer, talvez ela ainda não consiga investir propriamente em um profissional que vai guiar ela do ponto A ao ponto Z, né, nesse processo de construção de marca pessoal, mas o que você recomendaria que ela poderia fazer para trazer mais essa essência, essa originalidade dela? Terapia. Tô brincando. Acho que Muito bom. eu acho que a primeira coisa é autoconhecimento. E aí, dá-lhe vias e formas de se autoconhecer. Hum, E uma vez que você se autoconhece, o exercício de pensar. Então, assim, nada vai substituir um bom raciocínio. Sentar, uhum, mapear, fazer um mapa. Deixa eu entender. Então, primeiro deixa eu olhar para mim. Tá bom, deixa eu fazer um mapa das minhas forças, das minhas fraquezas. Deixa eu fazer um mapa do que é original em mim, do que nem tanto. Tá bom, ok, vi. Agora deixa eu estudar meu mercado. Então, eu estou olhando para fazer uma mentoria de imagem pessoal. Deixa eu olhar o que que o meu mercado oferece. Deixa eu olhar, então, o que que eles não têm que eu tenho. Ou o que que talvez eles têm, mas que eu tenho mais forte. Tá. Agora deixa eu ver o que que eu concordo e o que que eu não concordo. Sabe pensar? Tipo, você raciocinar. É que uhum. o que eu sinto é que às vezes a gente tem muita preguiça de olhar É, para as coisas eu e quero algo pensar. rápido, algo pronto, algo que eu possa só copiar e colar, né. Exatamente. Então, é muito. Eu acho que a primeira dica, a dica principal é essa, assim, parar e falar assim: eu vou analisar, eu vou estudar a mim Legal. mesmo, eu vou estudar o meu negócio e as concorrências, e eu vou estudar o meu público. Então, Hum, eu preciso entender o meu público. Deixa eu pensar no meu público. O que que ele entende? O que que ele acha de mim? Qual que é a percepção dele? Qual que é a história de vida dele? Como que ele entende produtividade? Como que ele entende imagem pessoal? Qual que é a dor dele? Então, quando eu paro para ver todas essas coisas, só o simples fato de mapear, não precisa nem desenvolver a estratégia, só de colocar no papel e você conseguir ver a cena toda, você conseguir dar um zoom out, assim, tipo, sair um pouquinho de você e ver a cena toda, só de fazer isso, você já vai ter muitas respostas. Você já vai ter muito quero, não quero, é, não é. Por quê? Porque você só sabe o que não é a partir do que é, e você só sabe o que é a partir do que não é. Mas para hum. isso você vai ter que ter os dois cenários. Então, para mim, essa é a primeira coisa.
E a segunda coisa que você falou, talvez a pessoa não tenha dinheiro para investir numa pessoa que vai levar ela do ponto A ao ponto Z. Mas o que eu mais vejo, é assim, a pessoa sabe que tem necessidade. Então ela vai lá e contrata um designer para fazer a marca dela, do Instagram. Tipo, a marca logo, né? Mas a Uhum. marca, por exemplo, as cores, a paleta e etc. Aí ela vai ali e gasta um dinheiro, X. Aí ela gasta nesse profissional. Aí depois ela vai lá e faz uma coloração pessoal. Aí ela fez, com uma profissional. Aí depois ela vai lá e contrata alguém para montar o look dela. Aí ela foi. Aí depois ela vai lá e contrata uma sessão de fotos com um fotógrafo, outro fotógrafo. Ela fez. Aí ela vai lá, para fazer essa sessão de fotos, ela vai lá e compra um monte de roupa. Aí ela gastou. Aí ela pega Verdade. e paga uma terapia, mas aí ela vai lá e faz um curso de coaching também ao mesmo tempo, e aí ela vai fazer uma outra coisa. Quando ela vê, ela já gastou o triplo, talvez, do que ela teria gastado se ela tivesse pegado um profissional que leva ela de A a Z e faz ela economizar, porque às vezes ela vai lá e faz uma marca, aí ela vê que não deu resultado, aí ela faz de novo. Aí ela vai lá e contrata a pessoa do site, aí o site faz, aí Eu não é foco bom, naquilo aí que é vai. essencial, né? Volta sempre Exatamente. para o como que eu posso economizar tempo, recurso, né, energia, porque, pô, cada um desses processos envolve expectativa, envolve, putz, me frustrei, não gostei, e aí ver as fotos, nossa, mas eu tô me sentindo mal, tô me sentindo feia, não representou nada do que eu queria comunicar, né? E quando você consegue focar naquilo que é essencial, um profissional que consegue ler e fazer esse link com todas essas áreas, que é o que você falou, né? A imagem pessoal, a construção de marca pessoal, ela envolve um arsenal aí de ferramentas. Então, poupa esse tempo, poupa esforço, poupa dinheiro, inclusive, naquilo que vai trazer de fato o resultado para você, né? Muito bom. Bom, Exatamente. É o que eu vejo demais, porque às vezes eu vejo a pessoa, tipo assim, eu entendi que eu preciso melhorar a oratória. Até o profissional que você vai escolher para melhorar a oratória tem a ver com aquilo que você está entregando. Talvez tá pegando alguém que é muito, muito, muito bom para faculdade, para uma fala um pouco mais formal e acadêmica, né? etc. Aham. Ou você está pegando alguém, por exemplo, a gente tem conhecidos nossos, amigos, na verdade, super queridos, que são atores que trabalham em comunicação, a Grazi e o Paulinho. E eu, às vezes, tenho pessoas que eu quero indicar eles, porque essa pessoa ela não precisa melhorar a oratória dela para dar uma aula. Ela precisa Uhum. melhorar a expressão dela. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, É. sabe? Então, quando eu vou escolher qual profissional? E aí, muitas vezes, a gente fazendo sozinho, o que que acontece? O profissional ele tá na boa vontade dele, ele tá fazendo o que ele sabe fazer, mas ele não foi pago e talvez ele não tenha expertise de juntar todos os pontos. Então, o que que um profissional que está construindo uma marca pessoal faz junto com você? Constrói a base da casa. Você não Hum, construir em cima de areia. Você não pôr um uhum. pilar de uma coisa, um tijolo de outra. Não, você vai construir em cima de algo sólido. E aí, à medida que você vai construindo, aí sim você vai gastar dinheiro certo. Aí sim o que você compra é do valor certo, sabe? Você não está jogando dinheiro fora, você não está andando atrás do próprio, sabe? Do Rafa. Então, para mim é Perfeito, isso. perfeito, muito bom. Eu amei essa conversa. Eu queria que a gente já fosse para a última pergunta aqui para a gente finalizar. O que que você, o que que você recomenda para quem está aqui escutando a gente e falou: adorei, entendi os próximos passos, quero crescer na minha marca pessoal, né? Quero desenvolver a minha marca pessoal. Entendi que isso é realmente um negócio, né? Não é simplesmente uma foto, não é simplesmente uma logo, não é uma paleta de cores, né? Mas é muito mais profundo que isso. Então, que mensagem que você deixa para essa pessoa aí que está escutando a gente até agora? Que o investimento na sua marca pessoal, ele é um dos investimentos que você vai mais ter retorno a longo prazo que você pode ter na vida. A marca pessoal, ela tem a função de expor para o mundo quem você é e de Hum, deixar, de fato, uma marca em alguém. Então,
tudo que a gente faz na nossa vida tem a ver com a gente, mas no fim do dia é sobre pessoas. Então, é sobre aquilo que eu vou deixar de legado, é sobre aquilo que eu vou gerar para pessoas, que vai abençoar pessoas, vai envolver pessoas, vai empregar pessoas, vai capacitar pessoas, vai. Até quando a gente está falando da gente mesmo, talvez o dinheiro que eu estou ganhando, o sucesso que eu estou fazendo, vai impactar pessoas, talvez a minha família, que são as pessoas que estão perto de mim. Então, tudo tem a ver com pessoas. E quando a gente olha para a marca pessoal e a gente entende que isso vai fazer com que eu deixe, de fato, a marca que eu quero nas pessoas, traz muito propósito, sabe? Eu entendo que a grande chave da nossa vida é a gente viver com propósito. É a gente não viver os nossos dias de forma aleatória ou, enfim, deixando o dia passar, deixando as coisas acontecerem, deixando a vida levar a gente. E quando a gente entende isso, a gente entende que cada oportunidade que a gente tem, mesmo as mais ordinárias, elas têm propósito, ou elas podem ter propósito. Então, em tudo que eu fizer pode ter algum propósito. Isso também é sobre produtividade, né? Então, eu tô fazendo a minha unha. Então, que tal eu não estar só fazendo a minha unha, mas eu estar deixando uma marca na vida daquela pessoa? Eu poder acrescentar de alguma forma na vida dessa pessoa. E quando você está muito consciente sobre propósito, viver por propósito e entender que, cara, eu não sou só o que eu faço, mas o que eu sou por si só já é poderoso o suficiente para mudar a vida de alguém, para gerar um exemplo para a vida de alguém. Então, se eu manejo isso, se eu estou atenta a isso, quanto mais eu posso gerar na vida das pessoas? Acho que marca pessoal é um investimento que você vai fazer, que você vai ter retornos que sim são financeiros, que sim são de produtividade, que sim são de sucesso, mas também são retornos que às vezes você nem vai saber que você deixou. Você só mudou a vida de alguém, você só deixou um exemplo na vida de alguém, você só deu um exemplo para alguém. Eu lembro de um dia, eu fiz um trabalho com uma equipe, numa startup, tipo assim, totalmente aleatória, assim. E, e aí eu fiz um trabalho com uma equipe. E depois de quase, sei lá, 2 anos, a pessoa que era assistente da pessoa que estava trabalhando comigo, na equipe de vídeo, falou para mim: eu nunca te contei uma coisa. Eu falei, me conta. E eu nem era próxima dessa pessoa. E ela falou pra mim, aquele dia que a gente fez aquela gravação, naquele lugar, há 2 anos atrás, ver você olhando cada detalhe na imagem, mesmo você não sendo a filmmaker, mesmo você não sendo a pessoa que está fazendo o filme, você olhando cada detalhe, você totalmente preocupada, a forma como você conduziu, olhando 360, expandiu a minha mente, expandiu a minha visão. Eu olhei aquilo e aquilo me marcou completamente, porque eu falei, eu não sou só um filmmaker. Em qualquer ambiente que eu estiver, eu posso ser a pessoa que está olhando para tudo e está gerenciando tudo e tá olhando além do que é só a minha função. E eu falei, gente, mas eu nem tava prestando atenção nisso. E não foi uma coisa que eu quis, não foi a minha intenção, mas foi simplesmente eu sendo quem eu sou, Colocando impactou sua a vida daquela essência ali. pessoa. Que lindo. Então fez aquela pessoa agir de forma diferente. E eu acho que a marca pessoal tem muito a ver com isso. Porque ninguém pode parar uma pessoa que entendeu quem é, e ninguém pode parar uma pessoa que está segura daquilo que ela está entregando. É incrível o que uma Uau, pessoa é capaz de uau. fazer quando ela acredita no que ela está fazendo. Então, Tem, para mim é isso. tem nem mais o que falar depois disso. Uau, uau, uau. Obrigada, obrigada mesmo, amiga Jaque. Obrigada por compartilhar. Eu tenho certeza que quem escutou até o final saiu muito inspirado, saiu muito impactado e aí determinado a construir a sua gestão da sua marca pessoal e deixar a sua marca aí no mundo. Muito obrigada. Onde que as pessoas te encontram para saber mais do seu trabalho? Vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é @Menezes com Z, Jaque, Jacque, é um Jaque bem francês. Vai deixar na descrição E também. tem, vocês podem me encontrar no Instagram e lá tem a mensagem, lá tem o meu site, lá tem contato, a gente pode conversar.
Legal. Lá fala mais sobre os serviços que você presta e como, se alguém se Sim, interessar também, pode te contatar por lá. Perfeito. sim. E Muito lembrem-se que tudo começa com pesquisa, comparar, olhar, analisar. Eu vou amar se cada pessoa vier aqui conversar comigo para eu poder ajudar vocês. Mas caso você não esteja nesse momento, você pode começar sozinha. Você pode Hum, começar parando, observando, se conhecendo, entendendo quem você é, entendendo quem é o seu público, entendendo o que é o seu produto, fazendo esse exercício. E só de fazer isso você já vai ter muito resultado. com certeza, com certeza. Temos um podcast, um baita de um podcast. Eu vou deixar na descrição também que, enquanto a Jaque ia falando sobre estratégias desse autoconhecimento, de você olhar para dentro, o episódio, se eu não me engano, o segundo episódio do ano, onde eu falo planejamento de vida, muito além do ano, eu trouxe várias ferramentas também da psicologia que vão te ajudar nesse sentido. Eu vou deixar linkado também na descrição desse podcast e recomendo que vocês escutem ele para enriquecer ainda mais o que a Jaque falou. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por você ter trazido todos os conhecimentos, Obrigada a você. e a gente se vê na semana que vem, mais um episódio de Produtividade Sem Neura. Um beijo, até mais.